Estamos aqui em Passo Fundo, na clínica Gastrobese, nesse primeiro workshop. Se eu tenho um desgaste da articulação, ele vai imobilizar essa articulação para que eu não tenha tanta dor. E no organismo, na parte digestiva, é a mesma coisa. Quando eu crio um defeito, o organismo tenta se adaptar a esse defeito. E essa adaptação vem com o ganho de peso. Um efeito comportamental, à medida em que passa o tempo, nós nos adaptamos, o nosso comportamento fica adaptado à cirurgia. Vejam, os senhores que quando se alimentavam logo após a cirurgia, cabia muito pouquinho. E se vocês forem fazer uma tomografia para medir o volume do estômago, vão ver que não houve tanta dilatação, mas comem muito mais. O que houve? Aprenderam a comer. Isso também está envolvido em ganho de peso. E também existe a causa cirúrgica. A adaptação individual, esta que é o organismo se adaptando à modificação que nós cirurgicamente criamos. Isso acontece em 15% das vezes. E aí nós podemos ver que existe um componente referente à elasticidade dos tecidos. Então, aqui tem um estômago reduzido, mas elástico. Ele pode ser elástico e comportar um volume alimentar relativamente grande, mesmo sendo pequeno. E essa elasticidade tende a aumentar um pouquinho. À medida também que nós nos tornamos mais velhos, nós temos uma maior complacência dos tecidos. Eles cedem mais. E isso acontece aqui também. Mas existe também uma melhora da absorção do intestino. Quem tem, por exemplo, um bypass gástrico, que faz uma derivação do estômago para o intestino, um desvio do estômago para o intestino. O fato de que no início ele comendo muita gordura tem diarreia e depois ele para de ter diarreia, tem um componente também de adaptação intestinal, aumentando a superfície de absorção da gordura. E isso faz com que o indivíduo que come um pouco a mais de gordura deixe de ter diarreia e absorva essa gordura. Existe uma adaptação hormonal. Nós citamos 2 exemplos de hormônios que estão envolvidos na perda de peso e que com o tempo eles se tornam um pouco, não muito, mas se tornam um pouco menos eficientes. Nós temos também a adaptação do comportamento alimentar, em que as pessoas aprendem a comerem de forma fracionada, às vezes alimentos calóricos, sem ter o dumping, sem ter algum para efeito. E aí está a redução da diarreia, vômitos e do dumping. E nós temos também uma adaptação familiar e social. As pessoas, quando sabem que convidaram para vir nas suas casas ou sua família, pessoas que fazem alimentos que são direcionados especificamente para essas pessoas e elas têm mais facilidade para comer. Aqui entra o ponto que nós já citamos anteriormente. Quando não funciona a cirurgia, nós temos que também pensar não só na adaptação, mas no efeito comportamental. É o paciente que não faz atividade física, não come carne adequadamente, abusa de álcool, não faz as suas revisões e falta da suplementação, e isso aqui está envolvido em 75% dos pacientes que ganham peso. Então, pode haver um efeito da cirurgia, mas nós temos que nos preocupar com maior efeito. Para pensar, para que a gente possa evoluir uma solução, nós temos que pensar o que pode fazer com que o nosso tratamento não deu resultado, e quando eu tenho 75% aqui, tenho que começar por melhorar aqui. A ideia de que muitos pacientes chegam para nós e pedem, olha, eu quero que me operem de novo. Antes de querer que opere de novo, tem que resolver isso aqui, porque se operar de novo, daqui a um tempo nós estamos novamente aqui. Reganha peso de novo. A opção cirúrgica, ela tenderá a corrigir algumas coisas daqui, ó. A inadequação cirúrgica, ou seja, se eu optei por cirurgias que sabidamente trazem uma perda de peso insuficiente, eu transformando essas cirurgias em uma cirurgia melhor, eu terei perda de peso.
Não esqueçam da parte comportamental, mas eu terei perda de peso. Se houver torção do anel, aqui é um exemplo de uma cirurgia que usa anel, quando o anel torce, ele impede o alimento e ele força para o lado. E acaba levando ao outro fator, que é a dilatação gástrica. E isso também pode fazer com que ocorra ganho de peso. E a ideia que o paciente tem, se eu estou vomitando, eu estou emagrecendo? Não é verdade. Se eu estou vomitando, eu estou dilatando meu estômago, vai chegar uma hora que eu tenho que comer alguma coisa, eu vou passar para líquidos calóricos, vou passar para biscoito, vou passar para leite condensado, outros líquidos que eu consigo ingerir com o meu anel torcido, e com isso eu acabo ganhando peso. Aqui um exemplo de uma cirurgia mais recente, que é um sleeve. Vejam que ele fica um tubo estreito, a porção do estômago que viria aqui foi removida, tirei a produção da grelina e a tendência do paciente é perder muito bem peso. O resultado realmente é muito bom, mas em alguns casos existe dilatação do sleeve. E quando ocorre dilatação, é comum haver reganho de peso. Então, aqui são problemas cirúrgicos que nós temos que buscar realmente uma solução, que muitas vezes precisam de cirurgia. Aceleração do esvaziamento gástrico. Aqui é outro exemplo, olha, de dilatação que tem que resolver com uma cirurgia, que é refazer, retira a parte dilatada e refaz a cirurgia. Existe a possibilidade de refazer uma cirurgia. A aceleração do esvaziamento ocorre quando a emenda, esse aqui eu acho que fica depois. Aqui também, para estreitar, quando fica dilatado, aquele caso de sleeve que estava dilatado, dá para fazer como se fosse pegar e aplicar, dobrar o sleeve e tornar ele mais estreito, existe essa possibilidade. Tá? E quando nós tivermos a aceleração do esvaziamento, ou seja, a emenda do estômago com o intestino está muito aberta, aí entra o argônio que vocês ouviram falar. Todo mundo procura argônio, não sabe para quê, mas procura um argônio. O argônio só tem indicação quando tiver muito alargado aqui, quando os outros métodos, mudança comportamental, avaliação do tipo de alimento, está tudo correto e tem isso aqui aberto, aí é a hora de pensar no argônio. E o argônio vai estreitar, se queima com um gás que transmite corrente elétrica, e o argônio vai estreitar a saída do estômago, fazendo com que o esvaziamento seja mais lento. E isso promove perda de peso no caso que tem indicação. Aqui é um exemplo de recanalização do trato digestivo. Aqui está indo para o intestino, nós estamos olhando por endoscopia, estou vendo aqui o intestino, o anel que foi expulso pelo organismo, e houve uma comunicação com o outro lado do estômago, fazendo com que o trânsito intestinal, gastrointestinal, voltasse praticamente ao normal. E o reganho de peso é praticamente 100% ou mais. Aqui também merece um tratamento cirúrgico. E a cirurgia, aqui como é que se faz? Se retira toda essa porção e se refaz a cirurgia. Mas nós temos que nos preocupar também, nós falamos nos problemas da cirurgia, mas nós não estamos nos detalhando naqueles que têm uma adaptação orgânica à modificação que nós fazemos. Às vezes a cirurgia está tudo bem, o paciente está fazendo tudo certinho, comportamento adequado, mas tem o reganho. Às vezes existe uma falha na cirurgia, que pode chegar, a técnica pode falhar em torno de 10% por si só, tá? E existe uma nova solução, que é esta cirurgia aqui, que atualmente nós iniciamos a fazer, que é um duodenal suíte com exclusão em alça, que nem está aqui, não, é diferente daquele que eu mostrei anteriormente, voltado para a situação em que o paciente teve reganho de peso quando tudo está bem. E esta cirurgia hoje é a cirurgia que, posso dizer para vocês, é o que hoje nós temos de mais atualizado em tratamento de reganho de peso. Tá? Então, em casos excepcionais, esta cirurgia pode ser utilizada com resultados muito bons. Então, assim, como é que nós vamos pensar no tratamento do reganho? O paciente voltou a ganhar peso expressivamente, ele tem que reavaliar o seu comportamento. Nós temos que olhar para os 75%.
Algumas vezes, se está alargada, como eu mostrei anteriormente, a saída do estômago, aqui o comportamento, ó, nós conseguimos então fazer tratamentos endoscópicos estreitando a saída do estômago. E em algumas situações, não muitas, refazer uma cirurgia ou potencializar.